Antes de continuarmos, eu quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Se essa oração falar com você em qualquer momento, escreva Amém, Glória a Deus ou Eu creio nos comentários. Esse é um ato de fé, uma forma de dizer, Senhor, eu recebo. Agora, vamos aquietar o coração. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, façamos uma pausa. Uma pausa para silenciar a mente, desacelerar os pensamentos e nos colocar com reverência na presença de Deus. Porque oração não é apenas falar, é também ouvir. É permitir que a palavra do Senhor nos alinhe, nos confronte e nos transforme. A Escritura nos lembra em 1 Pedro 2:21 que Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo a ser seguido. Isso nos ensina algo profundo. O verdadeiro cristianismo não é apenas sobre o que Jesus fez por nós, mas sobre o caminho que Ele nos chamou a percorrer com Ele. Jesus não veio somente para perdoar pecados, Ele veio para nos mostrar como viver. Quando deixou a glória do céu e caminhou entre nós, Ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu a obediência. Escolheu a vontade do Pai acima do próprio conforto, acima da própria segurança, acima de qualquer desejo pessoal. Em cada passo, Jesus colocou o plano de Deus e o bem das pessoas acima de si mesmo. Isso fica ainda mais claro no jardim de Getsêmani. Ali, quando o peso da cruz já se aproximava, quando a dor não era mais abstrata, mas iminente, Jesus orou em profunda angústia. O Evangelho de Lucas registra suas palavras: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o coração para o qual somos chamados. Um coração que não nega a dor. Um coração que não finge força quando está fraco. Um coração honesto sobre o medo, sobre a luta, sobre o desejo de desistir, mas que ainda assim escolhe confiar na vontade de Deus acima de tudo. Quando você chega a esse lugar, onde não se trata mais do seu plano, do seu tempo ou da sua própria vontade, algo começa a mudar dentro de você. Suas prioridades se transformam. Aquilo que parecia essencial começa a perder força e você deixa de perguntar, o que eu quero agora? Passa a perguntar, Senhor, o que tu desejas de mim neste momento? Jesus deixou esse chamado muito claro quando disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Seguir Cristo não é um evento semanal, não é algo restrito a domingos ou a momentos específicos, é uma decisão diária, uma escolha constante. Negar-se a si mesmo não significa perder identidade, significa deixar de ser governado por desejos egoístas, pela busca incessante por conforto, aprovação ou controle. Significa reconhecer que haverá momentos em que a sua vontade e a vontade de Deus entrarão em conflito. E nesses momentos, seguir Jesus é escolhê-lo mesmo quando dói, mesmo quando custa algo, mesmo quando exige abrir mão daquilo que você segurava com tanta força. O amor por Cristo precisa ser maior do que o amor pelo conforto, maior do que o desejo por reconhecimento, maior do que a sede por sucesso ou validação humana. A palavra nos ensina que Cristo morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele. Esse é o chamado, parar de viver centrado em si e começar a viver completamente para Deus. Mas como nos tornamos esse tipo de pessoa? Como chegar a um lugar onde Cristo está verdadeiramente no centro das nossas decisões, dos nossos hábitos e até dos nossos pensamentos mais íntimos? A Bíblia nos mostra o começo desse caminho. O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor não é medo que afasta, é reverência que aproxima. É o reconhecimento profundo de que Deus é santo, que seus caminhos são justos e que sua vontade é maior do que qualquer outra voz. Esse temor nos afasta do pecado, nos conduz ao arrependimento e nos mantém firmes quando tudo ao redor parece sedutor e fácil demais. Ele nos ensina a odiar o mal e nos apegar ao que é bom.
Nos faz pensar antes de falar, antes de agir, antes de decidir, porque sabemos que nossa vida é vivida diante dos olhos de Deus. Desse temor nasce uma vida de rendição, uma vida colocada no altar. E é exatamente para isso que estamos caminhando nesta oração. A partir do temor do Senhor, algo começa a acontecer dentro de nós. Nasce o desejo de rendição verdadeira. Não uma rendição superficial, feita apenas com palavras, mas uma entrega real, prática, diária. A palavra de Deus nos orienta em Romanos 12:1, quando diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não é apenas um conceito espiritual, é um estilo de vida. Um sacrifício não discute, não negocia, não escolhe partes para entregar. Um sacrifício está totalmente disponível. Da mesma forma, somos chamados a colocar nossa vida inteira no altar de Deus. Nossos planos, nossos sonhos, nossos relacionamentos, nosso tempo, nossas habilidades, nossas expectativas e até mesmo nossos medos. Tudo entregue com um coração sincero que diz: Senhor, tudo o que sou pertence a Ti. E é importante lembrar, você não foi chamado para viver isso na sua própria força. Deus nunca exigiu que você caminhasse sozinho. Antes mesmo de você decidir segui-lo, Cristo já havia ido à frente. Quando a Bíblia diz que fomos crucificados com Cristo, ela está nos revelando um mistério poderoso. Não somos mais governados pela velha natureza. Agora, Cristo vive em nós. Ele não apenas nos deu um exemplo externo, ele nos deu sua própria vida interior. O Espírito de Deus habita em você para ensinar, corrigir, fortalecer e conduzir. Quando você falha, ele não te acusa, ele te chama de volta. Quando você se sente fraco, ele se torna a sua força. Quando o medo tenta dominar sua mente, ele te lembra que você não está sozinho. Por isso, caminhar com Deus não é sobre perfeição, mas sobre dependência. Agora, com esse entendimento, nós entramos em oração. Senhor Deus, nós reconhecemos que o temor verdadeiro começa no coração. A Tua palavra nos ensina que temer ao Senhor é odiar o mal, rejeitar o orgulho, a arrogância e os caminhos perversos. Pai, que isso não seja apenas um versículo decorado, mas uma realidade viva dentro de nós. Ensina-nos a não tratar o pecado com leviandade. Livra-nos de justificar aquilo que nos afasta de Ti. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando algo não Te agrada, seja em nossos pensamentos, em nossas palavras ou em nossas atitudes. Sonda o nosso coração, Senhor. Se houver orgulho escondido, revela. Se houver arrogância disfarçada de autossuficiência, remove. Se houver palavras que não edificam, ensina-nos a falar vida. Nós clamamos como o salmista: cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito firme. Fortaleça-nos para que sejamos constantes, fiéis e alinhados com a Tua vontade, mesmo quando for difícil. Não queremos uma fé morna, superficial ou acomodada. Queremos ter fome e sede de Ti. Queremos desejar a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Desperta em nós esse anseio santo. Que nosso coração Te busque pela manhã, durante o dia e ao anoitecer. Que nossa alegria esteja em Te conhecer mais profundamente. Que nossa adoração não dependa de circunstâncias, mas flua de um coração rendido. Senhor Jesus, nós declaramos nossa fé em Ti. Assim como a Tua palavra promete, pedimos que rios de água viva fluam de dentro de nós. Que a Tua presença toque nossa mente, cure nossas emoções, restaure nosso passado e direcione nosso futuro. Que a Tua água viva purifique o que está impuro, cure o que está quebrado e revigore aquilo que está cansado. Transforma-nos de dentro para fora, não pelo nosso esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Ensina-nos a amar quando for difícil, a perdoar quando doer e a obedecer mesmo quando não entendermos. Que
Que o caráter de Jesus seja refletido em nossas atitudes, em nossas reações e na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Espírito Santo, nós reconhecemos que sem a tua ação constante, não conseguimos viver a vida que Deus nos chamou para viver. Precisamos de ti não apenas em momentos difíceis, mas em cada detalhe da nossa caminhada. A tua palavra nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Senhor, nós não queremos apenas conhecer esses frutos intelectualmente, queremos vê-los sendo formados dentro de nós, dia após dia. Onde havia amargura, que o teu amor cresça. Onde havia ansiedade, que a tua paz governe. Onde havia dureza, que a mansidão floresça. Onde nossos impulsos nos dominavam, que o domínio próprio prevaleça. Espírito Santo, molda o nosso caráter. Trabalha em áreas escondidas, em pensamentos que ninguém vê, em reações automáticas, em sentimentos que tentamos justificar. Não queremos apenas parecer cristãos por fora, queremos ser transformados por dentro. Tu és o nosso Consolador, o nosso Auxiliador, o Espírito da Verdade. Guia-nos em toda a verdade. Ensina-nos a viver de forma que honre a Cristo, não apenas com palavras, mas com atitudes. Fortalece a nossa vida de oração, Senhor. Remove de nós a preguiça espiritual, a distração constante e o cansaço que nos afasta da Tua presença. Desperta em nosso coração o desejo genuíno de buscar a Deus, de orar, de ouvir a Tua voz e de permanecer em silêncio diante de Ti quando necessário. Que a Tua palavra se torne viva quando a lemos. Que não seja apenas um texto, mas alimento para a alma. Corrige-nos quando a negligenciamos. Lembra-nos de meditar nela de dia e de noite, permitindo que ela transforme nossa forma de pensar. Pai, nós te pedimos, amolece o nosso coração, remove toda dureza, toda resistência, toda teimosia espiritual. Dá-nos um coração sensível, que responda rapidamente à tua voz e obedeça com alegria. Ajuda-nos também na forma como nos relacionamos com as pessoas. Que sejamos conhecidos pela humildade, pela cooperação, pela disposição em fazer o bem. Que nossas palavras não sejam instrumentos de fofoca ou calúnia, mas fontes de edificação e paz. Guarda a nossa língua, Senhor. Ensina-nos a evitar discussões inúteis, conflitos desnecessários e palavras que ferem. Dá-nos graça para viver em paz com todos, na medida do que depender de nós. Reveste-nos de gentileza. Livra-nos da insensibilidade, do cinismo e da frieza espiritual. Concede-nos a força de tratar cada pessoa com respeito, lembrando que todos foram criados à imagem de Deus. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar e lentos para nos irar. Que o mundo veja Cristo refletido em nós, não pela perfeição, mas pela transformação contínua. Pai amado, nós te louvamos, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nada do que pedimos aqui nasce da nossa capacidade humana, mas da nossa dependência total de Ti. Nós reconhecemos que viver para Deus não é algo automático, é uma escolha diária. É acordar todos os dias dizendo: Senhor, guia meus passos. É decidir, mesmo em meio às lutas, permanecer fiel. É continuar confiando quando não entendemos os processos. Nós te agradecemos porque não caminhamos sozinhos. Tu nos deste o Espírito Santo como auxiliador, como consolador, como aquele que nos lembra da verdade quando o mundo tenta nos confundir. Obrigado porque, mesmo quando falhamos, a Tua graça nos sustenta e nos chama de volta. Senhor Jesus, fortaleça nossa vida de oração. Coloque em nós um senso de urgência espiritual. Livra-nos da indiferença, da rotina vazia, da fé mecânica. Que orar não seja um peso, mas um encontro. Que buscar a Tua presença seja nosso maior prazer. Ajuda-nos a separar tempo para Ti. Tempo real, tempo sincero. Que não Te ofereçamos apenas sobras, mas o melhor do nosso coração,
da nossa atenção e da nossa entrega. Que o Teu Espírito nos ensine a ouvir. Ouvir quando Tu corriges, ouvir quando Tu direcionas, ouvir quando Tu silencias para nos amadurecer. Pai, nós Te pedimos um coração ensinável, um coração humilde, um coração disposto a mudar. Remove toda a resistência interior, toda a dureza, todo o orgulho que nos impede de crescer espiritualmente. Que sejamos pessoas que vivem a fé no cotidiano, no trabalho, na família, nos relacionamentos, nas decisões que ninguém vê. Ajuda-nos a sermos submissos, respeitosos, pacificadores. Que sejamos conhecidos não por discussões, mas por boas obras, não por palavras duras, mas por gentileza, não por arrogância, mas por humildade. Guarda-nos do cansaço espiritual. Guarda-nos da frieza. Guarda-nos de nos afastarmos da Tua presença sem perceber. Que o Teu Espírito nos desperte sempre que começarmos a esfriar. Que Ele nos lembre quem somos em Ti. Que Ele nos fortaleça quando estivermos fracos e nos levante quando tropeçarmos. Pai, nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouviu esta oração. Cremos que o Senhor já está trabalhando em áreas que ainda nem conseguimos enxergar. Confiamos que aquilo que começou em nós será completado no tempo certo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nossa vida, nosso futuro, nossas decisões, nossa caminhada. Que a Tua paz nos acompanhe, que a Tua graça nos sustente, que a presença de Jesus seja real em cada dia da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários, declare glória a Deus ou compartilhe esta oração com alguém que precisa. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com você, hoje e sempre.